Não pode voar o papel. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a uma live que vai fazer você virar a chave na advocacia. Fica por aqui. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live Cola na Cássia. Eu tenho feito lives toda terça e todo domingo. A live de hoje você vai aprender o seguinte: como multiplicar os honorários com apenas um cliente. Com um cliente do inventário, você vai aprender aqui a multiplicar os seus honorários. Gente, isso é muito bom. Eu sou Cássia Amaral, especialista em inventários há mais de 20 anos. E o nosso tema da live de hoje, Cola na Cássia, é como multiplicar os seus honorários com apenas um cliente de inventário. Se você quer aprender, fica por aqui, porque eu tenho muito conteúdo bom para passar para você, advogado e advogado que está por aqui num domingão querendo aprender, melhorar as suas estratégias para ganhar dinheiro com o inventário e ganhar dinheiro em fazer o inventário com outros profissionais, com parcerias. É muito bom, gente. Vamos lá começar? É o seguinte, alguém que está aqui já pegou inventário para fazer? Teve alguma dificuldade? Alguém pode me dar um alô aqui? Alguém aqui já pegou inventário? Coloca aqui para mim. Gente, eu quero dar um combustível para vocês. Participem aqui comigo. Eu quero que vocês me respondam se alguém aqui já fez inventário, se teve dificuldade, se já pensou que com um inventário você pode pegar outras coisas, ganhar dinheiro com outras coisas. Me fala aí, gente. Participem comigo. Tô eu num domingão aqui para ajudar você que tá aí, que é advogado, que tá querendo mudar de área, que tá querendo ganhar dinheiro, que tá querendo ganhar no mínimo 10 mil reais por mês. Você prefere pegar 10 processos de R$ 1.000, se desgastar, tempo, prazo, demora, o seu administrativo, ou você prefere ter um processo que dê os 10 mil reais para você e muito mais do que 10 mil reais por mês? Então, gente, vamos supor aqui que vocês pegaram um inventário. Normalmente, o inventário, ele tem imóveis a partilhar. No mínimo, vai ter um imóvel. E como eu já falei aqui com vocês, 70% da população brasileira tem imóvel próprio, ou imóvel que ganhou de alguém da família,
ou imóvel que está sendo financiado. Então, sempre vai ter inventário. Essa história que inventário acabou ou vai acabar, isso aí não existe. Gente, vamos cair a ficha. Realidade é que o brasileiro, ele não tem essa coisa de querer fazer tudo antes para se proteger, uma coisa preventiva. Brasileiro não tem essa mentalidade. Infelizmente, seria muito bom realmente se na prática os nossos clientes nos procurassem mais para falar: ah, doutora Cássia, eu já estou ficando com uma certa idade, queria deixar minha família bem, para não ter brigas depois que eu vier a falecer. Tenho muitos patrimônios, eu gostaria de saber como é que faz um planejamento sucessório. Gente, quem faz inventário aqui, ou pergunta a um colega quantos clientes buscam fazer planejamento sucessório. Eu não tenho nada contra, mas não é a nossa realidade brasileira, não é. O brasileiro só faz as coisas quando acontece. A advocacia preventiva, o planejamento sucessório, não é uma coisa rotineira. Como fazer o testamento também. Quantas pessoas procuram a gente para fazer testamento? E é uma coisa importante. A maioria das pessoas procura o advogado especialista em inventário quando faleceu o pai, ou faleceu o avô, ou faleceu o marido, ou faleceu a esposa. Não é assim, gente, que funciona? Infelizmente, é assim que funciona. Por isso, tantos e tantos e tantos inventários são abertos ao ano. Muito, muito, muito. Não é possível que você não vá conseguir pegar inventário na sua área como advogado. É só você ficar por aqui, colar na Cássia, hashtag cola na Cássia, que eu vou embalar tudo, empacotar tudo que eu aprendi ao longo desses anos e vou passar para você. Se você realmente quiser se especializar e ganhar 10 mil reais por mês no mínimo, com um cliente, não são 10 clientes, um cliente. Então vamos lá, gente. Quando a gente abre o inventário, o que acontece? Eu já falei aqui que normalmente inventário tem imóvel, 99% tem imóvel. Esse imóvel muitas vezes não está regularizado no RGI. Esse imóvel muitas vezes ele é financiado. Então tem várias situações que acontecem. Esse imóvel, muitas vezes, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu faço um inventário, o pai que faleceu. Então, tem a meira e 2 irmãos. O pai, em 1960 e poucos, comprou um terreno muito grande. E o que ele fez? Ele fez 3 lojas e 2 casas. Ele sempre alugava tudo na informalidade. Não regularizou junto à prefeitura, corpo de bombeiro, não fez planta para ter autorização para funcionar, etc. Uma série de coisas envolvidas nisso. Então, como esse imóvel não está regularizado, eu não conseguia terminar o inventário. Isso aqui é um exemplo. Se o seu cliente te traz um imóvel
que não está regularizado junto à prefeitura, tem que fazer planta, tem que ir no corpo de bombeiros. Isso é um trabalho administrativo. Esse é um trabalho que não tem nada a ver com o inventário. Você vai ganhar dinheiro para fazer o inventário. A sua contratação é para fazer o inventário e entregar o formal de partilha para ser registrado. É por isso que você vai ganhar seus honorários. E aí, quando o imóvel do seu cliente do inventário, ele não está regularizado, você vai precisar, primeiro, de um parceiro, um advogado. Pode até não ser advogado, um bom despachante resolve todo o trâmite que é necessário para você regularizar aquele terreno, como eu dei o exemplo aqui do meu cliente, que ele tem um terreno imenso, que o pai dele comprou em 1900 e bolinha, saiu construindo, nunca teve autorização da prefeitura, precisou um engenheiro para poder medir tudo, separar tudo, levar na prefeitura, levar até ao bombeiro, corpo de bombeiro. Olha, gente, é um procedimento bem trabalhoso. Não precisa ser advogado para isso. Então, primeiro ponto, se você pegou esse inventário e o imóvel do seu cliente está irregular, ele pagou, mas não está registrado, não tem planta, não tem nada. Então, você pode cobrar para o seu cliente honorários para execução desse trabalho. E aí, ou você faz parceria com um colega advogado, ou então você contrata um despachante que cuida dessa parte de registro, trâmites com imóveis. Pensa, gente, você cobra um valor e trata outro valor com a pessoa que vai prestar serviços para você. Olha aí, você já ganhando mais dinheiro com um inventário. É a promessa aqui da minha live. Nosso tema da live é como multiplicar seus honorários com apenas um inventário. Então, eu já estou te falando uma das formas de você multiplicar. Você vai cobrar honorários para regularização do imóvel. Você pode apresentar para o juiz, no seu esboço de partilha, no final do inventário, você pode apresentar da forma que está os imóveis do inventário, mas de qualquer forma, depois você vai ter que, junto ao RGI, você faz ou esse procedimento antes ou esse procedimento depois. Eu vou fazer num outro dia uma live falando de todo esse procedimento, quando o imóvel é posse, quando o imóvel é financiado, quando o imóvel foi quitado, mas não foi regularizado, que tem que contratar um engenheiro. Outro, se você contratou um advogado parceiro, que tem advogados que fazem trabalhos administrativos, esse tipo de trabalho eu não faço. Eu sempre contrato um colega que esteja disposto a fazer esse trabalho, ou até mesmo tenho os dois na minha equipe de parceiros, ou uma pessoa que seja tipo um despachante, que ele entenda
de toda essa seara de regularização de imóveis, trâmite junto à prefeitura, junto ao corpo de bombeiro, RGI. Essa é a pessoa que vai te ajudar. Então, fora isso, tem um engenheiro, que eu lembrei aqui. Você muitas vezes vai precisar do engenheiro, porque a prefeitura só autoriza a planta quando ela é assinada por um engenheiro. Então, você pegou um inventário, imóvel irregular. Você vai precisar de um engenheiro para poder preparar a planta baixa para levar na prefeitura, para abrir um processo junto à prefeitura. Olha, outro profissional. Então, você tem como falar com o seu cliente que você vai precisar regularizar o imóvel. Provavelmente, se você falar para ele que o seu escritório faz isso, ele vai preferir fazer com você, sem dúvida. E aí você vai preparar, você vai solicitar, contratar ou um advogado que queira te ajudar, parceiro, você vai pagar os honorários dele, ou você vai contratar um despachante, vai precisar de um engenheiro, e você, sabendo o valor que cada profissional que pode te ajudar aí vai cobrar, olha, você não vai ter trabalho, você só vai ficar acompanhando o trâmite. Olha aí você fazendo novos honorários sem ter que ter trabalho. Eu faço isso. Eu contrato parceiros, incluindo engenheiro, para vocês verem, incluindo engenheiro, que eu ligo e falo com ele, fulano, olha, eu tô com um problema assim, já sei quanto é que ele cobra, que é na faixa de 3.500, 4.000, para poder preparar uma planta, depois levar para a prefeitura, em cima dos valores que os meus colaboradores, meus parceiros cobram. Eu jogo aí um percentual de 30%, 40%, e aí com um inventário você já está fazendo dinheiro. Mais dinheiro do que para você distribuir e fazer o inventário. Olha aí uma forma legal de você conseguir ganhar mais com apenas um inventário. E não parou por aí não, gente. Isso aqui é apenas um pequeno exemplo. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Olha só, acontece muito do cliente vai receber uma herança. E aí, para vender aquele imóvel ou os imóveis do inventário, normalmente o cliente quer uma pessoa, um advogado, que entenda e dê uma consultoria do trâmite todo, desde a venda, independente de colocar a imobiliária com o corretor. Você pode ter um corretor para fazer uma parceria com você, que eu também tenho. O corretor, gente, está sempre atrás de imóvel. Quando eles sabem que você trabalha com imóveis, eu trabalho com imóveis indiretamente. Porque se eu faço muitos inventários, sempre tem imóvel nos inventários. Normalmente, os herdeiros querem vender. Normalmente. Se ele quer vender, eu já vou fazer o quê, gente? Parceria com um corretor de imóveis. Olha isso. Muitos corretores ficam atrás de mim, tem 2 ou 3 que eu tenho mais confiança, de falar até quando o inventário está para fechar,
e o cliente realmente quer vender para dividir o dinheiro entre os herdeiros, eu já aviso. Eu aviso, olha, tem um imóvel, o inventário está terminando nesse local, já houve ou não houve avaliação, fora a avaliação. Por quê? Quando é arrolamento, não vai ter avaliação. Não é necessário no arrolamento ter a avaliação, correto? Então, muitas vezes os herdeiros não têm a menor ideia de quanto vale aquele imóvel. E aí também já aconteceu comigo. Eu contratar corretores sérios, inscritos, e me passar um valor daquele imóvel no mercado, para eu poder passar para o meu cliente. Olha aí, outro trabalho que você também pode ganhar em cima. Você fala com o seu corretor, que você tem mais confiança, e aí você contrata ele para ele fazer um laudo. Esse laudo, quando for um arrolamento, você vai apresentar ao juiz, se for necessário, ou para o seu cliente que quer vender e muitas vezes não tem a menor ideia de quanto está valendo aquele imóvel. Olha quantas coisas eu já falei aqui que dá para você fazer parceria com outros profissionais, porque quem escuta isso pensa, gente, como é que eu vou fazer uma parceria com o engenheiro? Já expliquei aqui a necessidade de você ter um engenheiro parceiro, porque com o imóvel muita coisa acontece. E não é a grande maioria dos imóveis que vai para o inventário com o IPTU todo quitado, todo redondinho, escrito no RGI. Muitas vezes, eu lembrei de uma coisa aqui agora, muitas vezes o imóvel tem um gravame. Isso é muito importante. Nem estava aqui no meu script, mas eu lembrei. O imóvel, às vezes, tem um gravame de uma dívida, por exemplo, que o falecido teve e o advogado pediu ao juízo para averbar essa dívida no registro de imóveis, daquele imóvel que está no inventário hoje. Então, gente, imagine um imóvel que tem lá vários gravames, que às vezes nem a viúva sabia, ou viúva, ou os herdeiros, nem sabia disso, e tá lá aquele gravame. Para tirar esse gravame do imóvel, precisa descobrir qual é a demanda, qual o juízo, se foi pago, se não foi. Se for necessário, pedir desarquivamento, se ainda não estiver tramitando, informar para o juiz que já foi pago, pedir baixa, ir para o cartório que apontou aquele registro, pagar uma taxa, pedir para dar baixa, para sair da certidão. Gente, tem muita coisa que dá para fazer com um inventário que você pode cobrar a mais do seu cliente. Antigamente eu ficava muito engessada. Eu já falei para vocês aqui que eu fui aprendendo na prática com intuição. Não existia uma Cássia para falar todas essas coisas para mim. Eu adoraria que tivesse gente, já está milionária. São muitas possibilidades. Então, em vez de você pensar, nossa, só vou fazer dinheiro com esse inventário, não. Você vai ver lá e vai falar para o seu cliente, seu fulano, olha, eu tirei o RGI aqui do imóvel do senhor
e tem o da senhora, e tem um gravame aqui do falecido. Isso aqui, esse apontamento, a gente tem que tirar, senão vocês não vão conseguir vender, não vão conseguir fazer nada. Então, olha quantas coisas tem que envolve o inventário, que dá para você ir lá e precificar e ganhar dinheiro. E detalhe, o seu cliente, ele quer resolver o inventário. Ele não vai falar para você que não quer. Ele vai te ouvir e vai falar: doutora, tem que fazer isso? Você vai falar: tem, que é verdade. O imóvel tem que estar livre e desembaraçado para comprar, não é verdade? E você vai fazer esse trâmite. Você, que eu digo, são seus advogados parceiros, uma pessoa que desenrole muito bem, que não precisa ser advogado, entendeu? Dá para você fazer 1000 coisas. Então você tem que ficar ligado, virar a chave e ver as diversas possibilidades que tem para você poder ganhar dinheiro. Uma outra situação que eu lembrei aqui, deixa eu beber uma aguinha. Gente, uma outra situação que acontece, também já acontece direto comigo, vender o imóvel, tá? Vender o imóvel do inventário. Conseguimos resolver todas as pendências e questões do imóvel do inventário. E aí, conseguimos terminar o inventário, registrou o formal de partilha. O formal de partilha é o fim do inventário. Eu ainda vou falar aqui em outra live com vocês sobre isso. Como é que funciona depois que você pega o formal de partilha. Eu não vou explicar porque tá fora do nosso tema, tá? Mas eu vou explicar para vocês como é que funciona depois que você pega o formal, tá? Tem um passo a passo dentro do RGI. E só pode vender depois que fizer isso, que em outra live eu vou explicar para você, beleza? Outra coisa, o imóvel está registrado, está podendo ser vendido, os herdeiros concordando, vai vender. Um dos herdeiros, ou até o meeiro ou a meeira, vai falar assim: doutora Cássia, a senhora trabalha dando consultoria para eu saber se o imóvel que eu vou comprar tá tudo ok? Se não tem nenhuma penhora, se ele tá livre, desimpedido no RGI. Gente, olha aí outra possibilidade de trabalho. Uma consultoria jurídica em torno do imóvel que o seu cliente, depois que vender o imóvel do inventário, você vai poder dar uma consultoria para ele. Olha que maravilha! E vai ganhar um percentual em cima disso. Olha quanta coisa eu já falei aqui para você que você pode fazer. É só você ficar ligado. Tem que ficar ligado no 220. Tem gente que fala que eu sou ligada no 220, mas tem que ser. Hoje em dia, tudo mudou muito depois da pandemia, né, gente? A gente tem que dar aquele jeito de ganhar dinheiro. As coisas não estão fáceis. A advocacia não adianta ficar vendendo como é que faz isso, como é que faz aquilo. Você tem que ter cliente. Se você não tiver cliente e de um cliente você não conseguir, não tiver cabeça para extrair tudo que você pode extrair daquele trabalho,
inclusive contratando parceiros, você ditando as regras, porque o cliente é seu. Despachante que precisa, também é bom ter um despachante bom para essa área de imóveis, você ditando sempre as regras. Então, de um cliente, você já se oferece para fazer tudo, mas você tem que ter as parcerias e tem que ser ávido. Você tem que ver, nossa gente, tem oportunidade aqui, tem outra aqui. Vou oferecer para o meu cliente isso, aquilo outro. É muito importante a gente fazer isso. As coisas mudaram e a gente tem que se virar nos 30 para a gente ganhar mais de 10 mil reais por mês. Não é verdade? Então, uma outra coisa, gente, que eu vou falar com vocês. Eu vou dar um exemplo aqui que eu lembrei agora. Um exemplo de um inventário que eu tenho já há alguns anos, um inventário judicial. E aí é um inventário que tem um bar na Tijuca, para quem é do Rio de Janeiro, na Tijuca. Temos também 4 imóveis, são 2 apartamentos, 2 apartamentos e 2 casas. É isso, ou 3 apartamentos e uma casa, enfim, são 4 imóveis e mais um bar que funciona. Olha isso, gente. A meeira, a pessoa que tá no bar, ela já há alguns anos, ela vem recebendo toda a remuneração daquele bar só para ela. Não passa R$ 1 para os meus clientes, R$ 1. Então, gente, olha só, você foi contratado para fazer a ação de inventário. Essa pessoa, a meeira, para facilitar aqui, ela tá na administração desse bar já há alguns anos, trabalhando, recebendo todo o dinheiro de tudo que é vendido ali, tudo, sem dar R$ 1 para os outros herdeiros receber. Aí o que acontece, gente? O que você pode fazer nessa situação? Nessa situação, sabe o que você pode fazer? Entrar com uma ação de prestação de contas. Eu acho que eu já falei mais 10 coisas aqui que você pode fazer com um cliente só de inventário. Peraí, NECA enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Não tá indo. Eu tô clicando em entrar ao vivo com a NECA, mas não tá indo, gente. Eu não sei por quê. Aceitei. Entrar ao vivo. Não tô conseguindo. Olá, boa tarde. Ai, por quê? Neca, tô tentando deixar você entrar aqui na live, mas eu não tô conseguindo. Eu tô fazendo tudo certinho, mas não tá indo. Será que algum problema na conexão? Tô achando que é entrar ao vivo com NECA. Não tá indo. Lamentável. Lamentável. Poxa. Bem, gente, eu não tô conseguindo.
penso em fazer uma live para vocês participarem ao vivo aqui comigo, trocar ideia, falar do inventário de vocês, dos problemas do dia a dia, para trazer o dia a dia de vocês para os outros colegas. Não estou conseguindo. Lamentável, não estou conseguindo. E minha ideia é sempre 2 vezes na semana trazer lives para vocês, no mínimo, pelo menos de 30 minutos, né? Mas eu sempre passo de 30 minutos, já tem 45 minutos de live. Deixa eu falar uma coisa aqui super importante. Não adianta eu ter falado tudo isso para vocês, tipo, enxergarem, caramba, é mesmo. Eu posso oferecer para o meu cliente, além de eu ser advogado do inventário, tratar do inventário, seja judicial ou extrajudicial, eu também posso resolver N problemas com relação a algum imóvel ou alguns imóveis. Eu também posso dar assessoria jurídica para compra, para venda, até arquiteta, para vocês terem uma ideia, até arquiteta eu consigo. Eu indico também arquiteta. Olha esse pacote, gente. O cliente não vai mais querer desgrudar de você. Tipo, nossa, essa doutora me assistiu em absolutamente tudo. E você vai ganhar mais dinheiro com tudo isso. Olha que maravilha pegar o inventário. Gente, pensa, são 10 processos de 1.000 ou apenas umzinho de 10.000. E que você, em volta desses 10.000, você ainda vai poder fazer N outras coisas que eu falei aqui. Depois anota, começa a pensar, anota, vê novamente essa live para você lembrar, nossa, é mesmo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, mas a gente precisa ter uma mente empresarial. E eu nunca tive mente empresarial. Eu, esse ano, faço 25 anos de advocacia e eu aprendi na prática, errando, sendo bobinha, não vendo vantagens em outras coisas que eu podia oferecer para o meu cliente. E isso fez com que eu demorasse muito anos para eu começar a engrenar e haver outras oportunidades dentro de um processo, dentro da minha especialização. Hoje, atuando muito com inventários. Eu me especializei, porque é uma área rentável que vai te dar, no mínimo, 10 mil reais por mês. E eu estou aqui para ajudar você. Não estou aqui perdendo meu tempo. É uma missão estar aqui para ajudar você, mas você precisa sair da caixa, não desistir, porque o que leva ao seu progresso na advocacia não é estar fazendo milhões de cursos para aprender isso, aprende aquilo, aprende não sei o quê. Você precisa de dinheiro. Você precisa fazer dinheiro. Não é ficar fazendo curso disso, curso daquilo e cadê o cliente? Sem cliente, você não vai adquirir experiência. Simples assim. Não vai ganhar dinheiro, não vai ter oportunidade de fazer um inventário, uma partilha, saber se a viúva ou viúvo é meeiro ou só herdeiro, ou meeiro e herdeiro, que eu ainda vou falar também sobre isso aqui. Então, você
precisam ter consciência, vontade, que essa vontade continue para você advogar. A advocacia não é fácil, mas você não pode advogar engessado. Tem que ter uma mente empresarial, buscar ajuda, ter colegas para ajudar você, tá? E você que comanda quando o cliente for seu. Faz contrato de parceria, você precisa ser estrategista, saber negociar. Aí sim, e não desistir. Não desista. Continue ali firme, que você vai conseguir, tá bom? Então, gente, olha, 45, eita, quase 50 minutos de live. Estou me despedindo por aqui. Terça-feira eu estou aqui de volta. Se ficou alguma dúvida, eu estou sempre colocando caixinhas de perguntas. Você pode, pelo direct, me mandar alguma pergunta, sugestão para novas lives, tá? Será de bom agrado para mim. Fico muito feliz quando vocês participam. Bom final de domingo para vocês e até a próxima live. Até terça, às 17 horas. Beijo!